A lei mandava matar. Estava condenada, não tinha mais como sair daquela situação de juízo. Aí os seus acusadores a pegam e a levam até Jesus. Olha a lei, eu tenho falado da lei como um aio, como um tutor que nos leva a Cristo. E Jesus vai dizer: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. O único que estava naquele ambiente que não tinha pecado e que tinha autoridade para condená-la, resolveu perdoar. Onde estão os teus acusadores? Ele perguntou à mulher. E ele pergunta para você nessa manhã: onde estão os teus acusadores? Aquele que tinha o poder de te mandar para o inferno, resolveu pagar o preço pelo seu pecado e te resgatar. Ninguém mais pode te condenar. O apóstolo Paulo vai dizer: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Então aplauda mais uma vez a Ele. Então vai e não peques mais, Ele disse. Você está perdoada, porque o único que tinha o poder e a autoridade para condená-la, resolveu perdoar. E quando o diabo vier jogar os seus pecados na sua cara, você vai dizer: diabo, eu fiz esses aí mais alguns, mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. A minha vida foi transformada, amém? Pode tomar o seu assento. E abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Senhor, nós te damos graças por essa manhã maravilhosa, Senhor, pela tua presença. E agora queremos pedir que o Senhor nos guie e nos oriente, Senhor, na leitura e na explanação e na exposição da tua palavra. Que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que o Senhor cresça. Que o teu Espírito possa ir em cada coração e ministrar aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler Êxodo capítulo 3, versículo 6, diz assim: disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Vamos ler novamente. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. E você diz amém. O tema da mensagem dessa manhã é o Deus dos seus pais. Amém? Para ajudar aí o pessoal do multimídia. O Deus dos seus pais. O livro do Êxodo traz muitos acontecimentos importantes na história do povo de Israel. A escravidão no Egito, a libertação desse cativeiro através do Êxodo, essa libertação que se deu de forma milagrosa, as pragas no Egito, a morte dos primogênitos, a peregrinação no deserto durante 40 anos, Deus sustentando e guiando o seu povo no deserto, rumo à terra prometida, a aliança de Deus com o seu povo que ele entrega a Moisés no alto do Sinai. E em todo o livro a figura de Moisés é uma figura central. Certamente o personagem Moisés é um dos mais importantes do judaísmo. Moisés é uma figura marcante e é considerado como um dos 3 pilares do judaísmo. Abraão, Moisés e Davi seriam esses 3 pilares, embora o povo de Deus, o povo de Israel tenha tido homens importantes, Elias, Eliseu, muitos profetas. Porém, esses são os considerados pilares.
do judaísmo. Abraão, pela formação da nação, ele é o pai da nação. É ele quem recebe o chamado de Deus para sair da sua terra e que através de Abraão Deus formaria uma grande nação. A figura de Moisés, a estruturação da nação e das leis. Moisés é considerado o maior profeta do judaísmo. Ele é o libertador do povo de Deus do cativeiro egípcio. E é ele quem recebe a lei. E Davi, embora não seja o primeiro rei, ele é o rei que unificou o reino, as 12 tribos. Davi é o rei que estabelece, funda Jerusalém como a capital política e religiosa de Israel. E esses são então os 3 pilares do judaísmo. E a figura de Moisés é um desses pilares e é de fundamental importância para este povo. A figura de Moisés foi um homem importante que fez coisas importantes. E o que eu queria falar nessa manhã é que a família foi uma base importante na vida de Moisés, para que Moisés fosse e desempenhasse aquilo que Deus tinha para ele. Como os pais de Moisés conseguiram marcar positivamente a vida de Moisés desde a sua infância. Eu queria falar nessa manhã como o trabalho dos pais pode ser determinante para o sucesso ou fracasso dos filhos. Como você, como pai, como o seu trabalho poderá facilitar as coisas para os seus filhos ou torná-las mais difíceis no futuro. Como o nosso trabalho pode preparar e capacitar os nossos filhos para viverem os propósitos de Deus. E por que você escolheu esse texto, Bruno, que aparentemente não tem nada a ver com família? Você poderia ir direto lá no texto onde Joquebede protege o menino durante alguns meses. Depois, quando ela coloca o menino no cesto e coloca no rio Nilo. De como a família de Moisés o protege da matança de Faraó. De como a sua família foi importante na preservação da vida do bebê Moisés. E porque o ponto de partida dessa manhã é a passagem da sarça ardente, quando Deus se apresenta a Moisés lá na terra de Midian e chama Moisés para o seu propósito. Afinal, o que esse texto tem a ver com família? O que esse texto mostra do trabalho de Arão e Joquebede como pais de Moisés? É importante a gente relembrar que Moisés nasce em um tempo em que os hebreus estão cativos na terra do Egito. E eles chegaram no Egito através de José, lembra da história? Vendido pelos seus irmãos. Com aproximadamente 17 anos, Moisés chega em uma caravana de ismaelitas e é vendido como escravo no Egito. Moisés então vai para a casa de Potifar. E depois de algum tempo prosperando naquela casa, ele é injustamente acusado de assédio. E José vai parar na prisão. Por fim, José é exaltado depois de interpretar os sonhos de Faraó. E é elevado à segunda posição mais importante no Egito. Em decorrência da fome, Jacó manda seus filhos à terra do Egito para comprar alimento, porque no meio daquela fome o Egito está prosperando. E eles não sabiam que o homem responsável pela prosperidade do Egito se chamava José. Eles chegam no Egito, José se revela a eles, perdoa-lhes o pecado. E José manda trazer seu pai Jacó e toda a casa do seu pai. Então Jacó e seus filhos e toda a sua casa dão entrada na terra do Egito para serem recebidos por José e sustentados por José. No Egito, enquanto governador, José sustenta a sua família. Os filhos de Israel se multiplicam na terra do Egito, amados, até que se levanta um novo faraó que não conhecia José.
E esse novo faraó, preocupado com o crescimento daquele povo, de que aquele povo fosse se tornar um grande exército, se levantar contra ele e sair da terra, Faraó começa a submeter os filhos de Israel a trabalhos forçados. Faraó começa a oprimir os filhos de Israel no Egito. Ele leva esse povo à condição de escravos. A intenção de Faraó é submeter os filhos de Israel a trabalhos forçados, de forma violenta, de forma exaustiva. A intenção dele é exaurir as forças daqueles homens, para que aqueles homens não tivessem condições de se relacionarem com suas esposas e terem mais filhos. Então ele começa a oprimir. Com isso ele tenta limitar o crescimento dos hebreus e controlar o crescimento daquele povo. No entanto, a estratégia dele surtiu o efeito contrário. A Bíblia vai dizer que quanto mais ele afligia, mais os filhos de Israel se multiplicavam na terra. E abrindo um parênteses, existia uma tentativa do inimigo de travar o crescimento do povo de Deus, amados. Havia uma tentativa, uma ação deliberada do inimigo para tentar impedir o crescimento. Não era somente uma jornada pesada, era uma jornada exaustiva, violenta. Só que quanto mais Faraó batia, quanto mais ele oprimia, quanto mais ele forçava aqueles homens ao trabalho, mais aqueles homens conseguiam se multiplicar e crescer. A estratégia dele, de Faraó, era boa, mas ele não sabia que aquele era um povo que estava debaixo de uma promessa, e de que essa promessa foi feita a Abraão dizendo: você será pai de uma multidão. Eu queria começar dizendo para você nessa manhã, que o diabo pode tentar se levantar para impedir o teu crescimento. Ele pode tentar travar você e oprimir você. Só que se você estiver debaixo de uma palavra do Deus Todo-Poderoso, dizendo que você vai crescer, o diabo pode usar todas as suas armas, você vai continuar crescendo, meu irmão. Ele pode até tentar se levantar para amaldiçoar a sua família. Mas o Deus que disse a Abraão que ele seria pai de uma multidão, disse a Abraão que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Se Deus abençoou a tua vida e a tua família, o diabo não tem o poder para amaldiçoar, meu irmão. Ele pode se levantar para oprimir, ele pode levantar as barreiras que for. Se a palavra de Deus para a tua vida for de crescimento, quanto mais o diabo te atacar, mais você vai crescer. Quanto mais ele atirar contra a tua vida, mais Deus vai te dar força para continuar avançando. Sua família é abençoada. E contra Israel a palavra diz: não vale encantamento. Balaão recebe o suborno para amaldiçoar. Quando ele vai amaldiçoar Israel, ele percebe que não tem como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Há uma promessa de fertilidade sobre aquela nação. Há uma promessa do Deus de Abraão dizendo: você vai crescer e se multiplicar. Não adianta Faraó tentar impedir, porque quanto mais você bater, mais esse povo vai crescer. Quanto mais ele bater, mais você cresce. Quanto mais luta ele mandar, mais Deus te fortalece e você avança. O povo de Deus tem a capacidade de crescer em meio aos ataques, irmãos. Você tem o poder de transformar a luta em vitória. Você tem o poder de continuar avançando, porque aquele que está sobre ti é o Espírito Santo de Deus.
o povo continuava crescendo. E agora o inimigo está tentando impedir isso sem sucesso. Porque não dá para amaldiçoar a família que Deus abençoou. Se Deus abençoou a sua vida, abençoado você será. Deus te dará o poder para continuar crescendo, para continuar frutificando mesmo em meio às lágrimas, para continuar dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, para continuar avançando, esquecendo das coisas que para trás ficam, para continuar seguindo para o alvo que é Cristo. E você vai confundir o inimigo. Faraó oprimia e percebia que o povo continuava crescendo. Ele ficou confuso. Como o povo continuou crescendo, o faraó vai mudar a estratégia. Agora ele vai dar ordem às parteiras das hebreias, que quando fizessem o parto de alguma mulher dos filhos de Israel, e percebendo que esse bebê era menino, que as parteiras matassem o bebê. Mais uma vez o plano de Faraó é frustrado, porque as parteiras desobedecem a ordem de Faraó e poupam a vida dos meninos. Faraó, não satisfeito, ele muda a estratégia. O inimigo, ele não desiste, ele continua atacando. Só que enquanto ele continua atacando, Deus continua te dando livramento e você continua recebendo força para crescer. Por fim, ele decreta a morte dos meninos. Agora a ação é aberta. Antes era velado. Vai nascer lá, vocês matam, as mulheres nem vão perceber, vocês vão dizer que os meninos nasceram mortos. Agora não, agora a ação é aberta, vamos matar. E Moisés nasce em um período em que os meninos que nascessem deveriam ser mortos. Então a mãe de Moisés, Joquebede, consegue esconder o bebê recém-nascido. E assim livra aquele menino daquela matança. Só que ela não conseguiria esconder Moisés por muito tempo. E você conhece a história. Quando ela percebe que não é mais possível esconder aquele menino, ela coloca Moisés no cesto, no rio Nilo, coloca Moisés nas águas, e aquele cesto vai conduzido pelo rio até chegar à filha de Faraó, que adota Moisés como seu filho. A irmã de Moisés, que seguia o cesto pelo rio, se apresenta à filha de Faraó e pergunta se ela não deseja que a menina chame uma mulher hebreia para amamentar o menino. A filha de Faraó concorda e Miriam vai lá então, comunica a sua mãe e traz Joquebede, mãe de Moisés. E Joquebede recebe a licença para cuidar do próprio filho até desmamá-lo. E ela inclusive recebe um salário para fazer isso. Após desmamar o menino, ela deveria trazer Moisés até a filha de Faraó e entregar o seu filho para ser criado por aquela mulher. Ela assim o faz. Quando Moisés tem 40 anos, ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Ele se levanta e mata o egípcio. Você conhece a história. Em decorrência disso, ele foge da terra do Egito e vai parar na terra de Midian. Moisés vive 40 anos em Midian e quando ele completa 80 anos, o Senhor aparece para ele no Monte Horebe. E agora Deus está chamando este homem com 80 anos. Agora Deus está se apresentando a ele, irmãos. Isso é importante. E Deus se apresenta para Moisés dizendo: eu sou o Deus do seu pai. Em outras versões, eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aqui a gente chega no cerne da mensagem. A forma como Deus se apresenta a Moisés revela muito da importância do pai e da mãe de Moisés na sua primeira infância.
Agora Deus não vai dizer, senta aqui Moisés que eu vou te explicar. Tinha um homem em Ur dos Caldeus, esse homem se chamava Abraão. Deus vai dizer, eu sou o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, e Moisés sabe quem está falando. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó não foi ensinado a Moisés no Egito, nos 40 anos que ele foi criado no palácio, irmãos. Agora Moisés está com 80 anos e Deus pode se apresentar e dizer, eu sou o Deus do seu pai. Moisés esconde o rosto, porque Moisés sabe quem está diante dele. Aqui estão as digitais de Joquebede e Arão na vida de Moisés. Deus pode se apresentar a ele dizendo, eu sou o Deus do seu pai. E isso toda vez que eu passo por essa passagem eu estremeço. Porque será que Deus poderia chegar e se apresentar hoje ao Natã e dizer, eu sou o Deus do seu pai? E Natã estaria diante de um desconhecido? Ou será que Deus apenas diria, eu sou o Deus do seu pai? Natã esconderia o rosto, ou Estevão esconderia o rosto, porque sabem quem é que está diante deles. Moisés foi criado em uma cultura com milhares de deuses. Mas quando o Deus de Abraão disse, eu sou o Deus dos seus pais, a semente que aquele homem recebeu quando bebê, quando pequeno, ele pôde entender que o Deus que estava diante dele era o Deus Todo-Poderoso. Joquebede e Arão conseguiram marcar profundamente a vida de Moisés. E mesmo convivendo pouquíssimo tempo com aquele menino, eles conseguiram pavimentar o caminho para Deus se apresentar a Moisés, irmãos. Eles conseguiram ensinar. Vamos ver alguns pontos nessa manhã e entenderemos o porquê da ligação. O porquê a mãe e pai de Moisés foram tão importantes na sua formação. A primeira coisa é que Moisés nasce em uma família que tem aliança com Deus. Porém, ele nasce na terra do Egito. Moisés nasce em um contexto em que os filhos de Israel já estão há 400 anos no Egito. Ele nasce em um lar hebreu, israelita, de uma mãe e pai israelitas da tribo de Levi. O pai de Moisés é Arão. Arão é filho de Coate. Coate era filho de Levi. E Levi era filho de Jacó, filho de Israel. Moisés era trineto de Jacó. A mãe de Moisés também era da tribo de Levi. E o que isso significa? É importante a gente entender que os filhos de Israel já estão há 400 anos lá. E esse primeiro tópico fala sobre o tempo suficiente para Israel se misturar com os egípcios, se casarem e se darem em casamento na terra do Egito, terem filhos misturados, começarem a ser introduzidos na cultura dos deuses de uma nação politeísta, perderem a sua raiz, a sua cultura. 400 anos era tempo suficiente para acabar com aquela nação, irmãos. Só que Israel está no Egito, na terra de Gósen. E ele consegue se manter intacto no Egito. E Moisés, embora nasça no Egito, ele nasce em um lar hebreu, de conhecimento de Deus, de preservação daquilo que Deus falou e ensinou. Moisés nasce em um lar que, embora esteja no Egito, consegue manter as suas raízes. E esse deve ser o cenário da minha e da tua casa. Porque os nossos filhos também nascem em uma terra estranha, nesse Egito. Só que no Egito, que é este mundo, a minha e a sua casa precisa ser um lugar seguro para os nossos filhos. Embora no mundo eles vão aprender sobre várias ideologias, sobre vários deuses, dentro da nossa casa eles precisam aprender que só há um Deus e um Senhor.
Arão e Joquebede conseguem manter Moisés em um lar crente. A terra era pagã, o povo não. Aleluia. Eu vou repetir, talvez você não tenha entendido. Esta terra é pagã. A sua casa não precisa ser. A sua casa pode ser um lugar seguro para os seus filhos. A despeito de nascerem no Egito, que é o mundo, o nosso lar não precisa ser uma extensão do Egito, amados. 430 anos e Israel está lá. Deus está mantendo aquele povo a ponto de Moisés conseguir nascer de um pai levita, de uma mãe levita, e de Deus poder falar para ele: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Israel. Imagina se tivesse tudo misturado. O que permite Deus dizer a Moisés que ele é o Deus dos pais de Moisés, de Abraão, de Isaac e Jacó, é esse povo ter se mantido o povo do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mesmo no Egito, entende? E esse é o desafio de nós que somos pais, porque esse Egito está pronto para tragar, está pronto para destruir. Nossos filhos precisam ter em casa um ambiente santo e ver nos seus pais santidade, amor e temor do Senhor. Agora Deus vem e diz a ele: eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia, irmãos. Aleluia. A primeira coisa que aprendemos então é que você, cristão que tem um filho, precisa entender que seu filho nasceu no Egito, que é o mundo. Mas mesmo nascendo no Egito, que é o mundo, um lugar de muitos deuses, de idolatria, de prostituição, ele precisa viver em um lar que ensine que existe um Deus santo e que requer de nós santidade. Eu sou o Deus dos seus pais. Quem era o Deus dos pais de Moisés? Ele sabia, irmãos. Ele sabia. Então ele é adotado pela filha de Faraó. Ele vira uma espécie de filho de Faraó e, portanto, herdeiro do trono do Egito. E ele vai ser introduzido agora em toda a cultura egípcia, desde pequeno. Mas a semente que a mãe e o pai de Moisés lançaram não foi perdida. Quando seu filho sair de casa e o mundo tentar imprimir toda a sorte de lixo sobre ele, a semente que você lançou dentro de casa, Deus vai dar graça para sustentar o teu filho. Aleluia! Aleluia! Moisés sabe que ele nasceu no Egito, mas ele sabe que ele é israelita. Ele se identifica com o hebreu que estava apanhando do egípcio. Ele vive 40 anos no palácio recebendo toda a sorte de lixo, mas o que os pais dele semearam quando ele era pequeno frutificou. Ele sabia a sua identidade em Deus. E os nossos filhos precisam saber a identidade deles em Deus, irmãos. Eu sou o Deus dos seus pais. E ele precisa se sentir seguro, sabendo que o Deus dos pais dele, que sustentou os pais dele, vai sustentar ele também na caminhada. E isso sou eu e você que semeamos. Somos nós. Agora, com 80 anos de idade, Deus se apresenta a Moisés e não precisa dar muita explicação não, amados. Olha quanto tempo já se passou que Moisés não tem mais o convívio com Joquebede. Aleluia. No palácio de Faraó ele não aprendeu quem era o Deus de Abraão. Se quando o Deus de Abraão se apresentou a ele, ele escondeu o rosto sabendo quem era, só existe alguém que pode ter ensinado a ele, seu pai e sua mãe. Porque no Egito não tinha o Deus de Abraão como Deus
do panteão egípcio. Agora, depois de 40 anos na terra de Midian, Deus pode se apresentar a Moisés e dizer: eu sou o Deus dos seus pais. Daqui a 20, 30, 40 anos, os nossos filhos ainda estarão nesse mundo se o Senhor não voltar. E eles precisam caminhar com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e com o Deus dos pais deles. Você pode dizer amém? A postura de Moisés em esconder o rosto é uma coisa linda, irmãos. Porque a Bíblia diz que ele ficou com medo de olhar para Deus. Ele sabia que aquele era um Deus que era fogo consumidor. Ele sabia que aquele era um Deus santo. Os atributos de Deus, os pais ensinaram a reverenciar, a temer a Deus. Ele escondeu o rosto porque ele teve medo. O trabalho dos pais de Moisés facilitou a apresentação de Deus a ele. Isso é uma coisa tremenda, irmãos. O nosso trabalho enquanto pais, dentre muitas coisas, precisa facilitar o caminho para que Deus se apresente a eles. Vamos avançar, que a hora não espera. Joquebede teve pouco tempo. O tempo que os pais de Moisés tiveram não foi muito. E, portanto, é necessário fazer o bom uso do pouco tempo que nós temos com os nossos filhos. Muitas vezes nós cochilamos e achamos que temos muito tempo. Na verdade, nós temos pouco, amados. Nós temos pouquíssimo tempo para plantar nos nossos filhos a semente do Evangelho. Joquebede teve alguns poucos anos. Quanto tempo se desmamava um bebê naquela época? 2, 3, 4, 5 anos? Pouco tempo. Portanto, é importante entender que temos pouco tempo e que precisamos fazer um melhor uso do pouco tempo que temos. Porque diante do pouco tempo, quantas vezes nós entregamos os nossos jovens, crianças e adolescentes às telas? Nós já temos pouco tempo com eles, e o pouco tempo que temos é muitas vezes baseado em entretenimento. Quanto lixo eles consomem diariamente com as telas. Muitas vezes bebês sendo submetidos à tela de tablet, de celular. Começa a chorar, nós damos a tela, porque com a tela ele se entretém, nós estamos destruindo a mente dos nossos filhos. Hoje em dia eu nem sei o que está na moda, né? Na minha época lá, era a tal da galinha pintadinha, não sei se alguém lembra. E aquilo era um inferno, irmãos. A galinha pintadinha e o galo carijó, aquilo não saía da mente. E aquilo 24 horas na mente da criança, irmãos. 24 horas. Tinha até o Xuxa só para baixinhos, misericórdia. Quanto lixo nossos filhos consomem diariamente. Estamos viciando eles em dopamina porque não queremos ter trabalho de sentar e dizer: aqui, meu filho, vamos aprender agora sobre o Deus de Moisés, vamos conversar, vamos ler a Bíblia, vamos orar. Passamos de um lado para o outro, o filho está lá, videogame, headset, falando com sei lá quem, recebendo toda a sorte de informação. Ah, está em casa, está quietinho, está no quarto, irmãos. O estrago já está grande, se não houver mudança. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quanta oportunidade perdemos de ensinar sobre Cristo, irmãos. Estamos ocupados demais e entregamos os nossos filhos às telas, aos youtubers, aos influencers. É joguinho disso, é desafio daquilo, misericórdia.
ter seu filho por tão pouco tempo e depois entregá-lo à filha de Faraó. Olha o desafio de Joquebede. Não dá para brincar com isso. Não dá para perder tempo. Eles vão bombardear o meu filho. O Egito está pronto para bombardear o seu filho. Não dá para perder tempo. Não dá. Qual a probabilidade hoje de um filho entrar em uma faculdade federal e não dar ruim, irmão? Por quê? Vai ser bombardeado. E aí muitas vezes já vem do lar, já totalmente influenciado por coisas diversas. Moisés, de forma reverente, entende que está diante do Deus de Joquebede. Que coisa linda, irmãos. O único Deus, o Deus dos seus pais. Que Deus nos ajude. A segunda coisa é que os nossos filhos não são nossos. Nós não criamos para nós, criamos para o mundo. Você certamente já ouviu essa frase, né? A gente cria filho para o mundo. Embora essa palavra seja um pouco forte, tem uma conotação ruim quando a gente fala sobre mundo, o que está querendo dizer é que nós não criamos os nossos filhos para ficar debaixo do nosso teto a vida inteira. Isso significa que eles não ficarão debaixo do nosso teto para sempre. Joquebede sabia disso. Ela sabia que estava criando um menino para o Egito. E isso aumenta a responsabilidade. É preciso formar os filhos para conseguirem caminhar, tomar decisões firmes, resolver problemas, cuidar de suas famílias e dos seus filhos no futuro. E isso muitas vezes é difícil para os pais e mães. Entender que aquele bebê lindo e maravilhoso não é seu. Você não pode retê-lo, Joquebede, senão ele morre. Você precisa ser sábia, ser inteligente, ser capaz de preparar esse menino para passar pelo que ele vai passar. Muitas vezes temos dificuldade de desapegar. Temos dificuldade de preparar para a vida. E a mãe de Moisés precisou entender. Não é para mim. Eu preciso fazer um bom trabalho para Deus. E Joquebede entregou um bom trabalho para Deus, porque Deus vai usar aquele menino para ser libertador do povo de Deus, irmãos. Imagina se ela entrasse em aflição e quisesse usufruir do menino. Encher o menino de entretenimento. O mundo, o Egito, está esperando. Joquebede tem um prazo para devolvê-lo. Ela precisa prepará-lo. Temos pouco tempo, eu volto a dizer. E muitas vezes cochilamos achando que temos muito tempo. Mas Bruno, Joquebede teve 5 anos, 4 anos. Eu vou ter 18, 19, quem garante? O Senhor recolheu a minha mãe, eu tinha 13. Ela teve 13 anos para fazer o trabalho dela. E aí? E quando Deus nos recolher, teremos deixado filhos preparados para enfrentar, para decidir? Lá no palácio Joquebede não estará. Mas os ensinamentos que ela introduzir no pequeno Moisés vão acompanhar ele lá. Você vai ter o poder de entrar em lugares através do seu filho, lugares que você não entraria. Das portas da faculdade para dentro você não entra, mas os ensinos que você der ao seu filho vão entrar. Mais cedo ou mais tarde você terá de liberá-los. E quanto menos preparados eles estiverem, mais eles vão sofrer, irmãos.
Muitas vezes fazemos tudo para os filhos. A laranja descascada, o ovo frito. É necessário que à medida que eles crescem, a gente identifique o que eles já podem fazer e ensinarmos para que eles façam. Porque senão esse filho estará dependente de você. E vai ter lugar que você não vai acessar, Joquebede. Esse menino precisa estar preparado para estar lá. Ah, Bruno, então é soltar no mundo e deixar se virar? Não é disso que eu estou falando. É saber o momento de proteger. E na medida certa entender o momento de liberar e de ensinar e de caminhar junto até que ele consiga caminhar. Deixe o menino verificar o nível de óleo do motor. Porque se amanhã você não estiver, é esse menino que vai dirigir o carro da casa. Mostra onde é, mostra onde faz, mostra onde conserta. Em qual profissional levar, como chegar. Que Deus nos ajude, irmãos. Eu contei na aula do Paz para Toda a Vida sobre isso, de um ex-amigo de trabalho de muitos anos atrás, e algumas semanas atrás esse rapaz postou um vídeo falando sobre uma experiência que ele teve com o filho. Filho pequeno, não sei exatamente a idade, 4, 5 anos, 6 no máximo. E ele disse que esse menino veio para ele e disse: papai, o que é ser homem? E ele foi e explicou para o menino: filho, ser homem é ser provedor, é ser protetor, é ser responsável. Ele foi dando as características do que é ser homem. E no final ele disse assim: ser homem é não ter medo. E se por acaso tiver medo, é enfrentar o medo e prosseguir com medo mesmo, meu filho. Pouco tempo depois o menino veio: papai, tem um percevejo no meu quarto, o senhor tira para mim? E ele disse que perguntou: filho, por que você não tira? Porque eu tenho medo, papai. E aí ele disse: filho, lembra quando o papai falou sobre medo? Que muitas vezes é normal ter medo, mas que você precisa enfrentar o medo. Papai vai te ensinar o que você vai fazer. Você vai pegar um pedaço de papelão, você vai se aproximar dele, não vai maltratá-lo, não vai matá-lo. Cuidado para não incomodá-lo, senão ele vai soltar um cheiro terrível. E você vai se aproximar com esse papelão até que ele suba nele. E depois você vai lá fora, sacode o papelão para ele voar. E o menino foi lá e fez. Depois de algum tempo o menino vem: papai, o que foi, filho? Tem um percevejo no meu quarto, o senhor tira? E ele perguntou: por que você não tira, filho? Porque eu tenho medo, papai. E aí ele disse: você lembra o que o papai falou sobre medo? E você lembra que o papai já te ensinou como faz? E você lembra que você já fez e já conseguiu? Vai lá e faz de novo. O menino foi lá e fez. E aí ele disse que uma terceira vez o menino veio: papai, o que foi, filho? Tinha uma aranha no meu quarto, mas eu já removi, já coloquei ela lá fora. E aí ele disse que naquele momento ele entendeu que a missão de pai dele estava concluída. Ele ensinou o filho a vencer o medo e a não se apresentar somente como o pai que remove o problema, alimenta o medo dos filhos, porque amanhã ele pode não estar lá. E esse filho precisa saber o que fazer, irmãos. Muitas vezes nós enchemos os nossos filhos dos nossos medos. Nós travamos os filhos porque nós temos medo. Quando na verdade a nossa função é ajudá-los a vencer o medo, ensinar o que deve ser feito, para que eles possam caminhar e tomar as decisões. Terceira coisa, temos pouco tempo, precisamos prepará-los. Quanto tempo nós temos? Só Deus sabe. Não é muito, irmãos.
Ainda que você viva muito, 15, não 15, né, mas 18, 20, 23, 25 anos é pouco tempo. E o tempo que você tem em que o seu filho recebe somente de você, pouquinho. Com quantos anos já vai para a creche? Para a escola? A partir daquele momento você já não é a única fonte que ensina. É pouco tempo. Joquebede teve pouco tempo antes de Moisés receber toda a instrução e todo o conhecimento do Egito. Muitas vezes a criança já vai para a creche de manhã e já volta dormindo da creche. Quantas mamães aqui não têm essa experiência? E você tem pouquíssimo tempo com seu filho. Precisamos fazer o bom uso do tempo que o Senhor está nos dando para ensinar sobre Deus, para ensiná-los a temer a Deus, para ensiná-los a reverenciar Deus, para ensiná-los que existe um Deus único, que existe somente um Deus verdadeiro. A EBI é importante, a igreja é importante, mas esse papel é nosso, é dentro de casa. Daqui a pouco o mundo começará a enchê-los de tudo quanto é tipo de lixo e ideologia. Daniel e seus amigos, quando chegam na Babilônia, eles são introduzidos a toda sorte de cultura caldeia. Mas havia uma semente no coração daqueles jovens. E aqueles jovens chegam lá e dizem: nós não vamos nos contaminar com as iguarias do rei. Que Deus nos ajude a criarmos filhos que vão chegar lá na Babilônia e vão dizer: eu não vou me dobrar, eu não vou me contaminar. Você pode dizer amém? Quarto, e nós caminhamos para o fim. Só haverá sucesso se nossos filhos cumprirem o propósito. Só haverá sucesso se os nossos filhos cumprirem o propósito. Após entregar o pequeno Moisés no palácio, agora o menino será cercado de riquezas, de poder, de influência. Agora Moisés é um herdeiro de um reino poderoso. E como você se sentiria se fosse a mãe ou o pai de Moisés nesse contexto? Orgulho? Agora o meu filho está nas altas rodas, está sentado entre os príncipes. E irmãos, quantas vezes nós nos gloriamos nesse tipo de conquista dos filhos? Mesmo que os filhos estejam longe da presença. Quantas fotos, selfies e posts não iam render de Moisés, agora rico, poderoso no Egito? E pelo amor de Deus, não estou falando que você não deve celebrar as conquistas do seu filho. Estou dizendo que a principal conquista de um pai e de uma mãe é quando esse filho se dobra e se rende ao propósito de Deus. E nós queremos que o filho prospere. Não tem problema nenhum, tá? Celebramos aquele concurso, aquele emprego. Celebramos que agora ele está em altos lugares. Ah, irmãos, tudo isso só é válido se eles estiverem rendidos ao Senhor e cumprindo o propósito de Deus na vida deles. Depois dos anos de riqueza no Egito, Moisés vai para o deserto. E agora Moisés volta para o Egito, para a sua mãe, pobre. Não é mais poderoso no Egito, não tem mais influência. Mas agora ele volta debaixo do chamado e da palavra do Deus Todo-Poderoso para cumprir o propósito de Deus para a vida dele. É nisso que um pai e uma mãe se deleita. No filho que segue continuando no caminho em que se deve andar.
no filho que recebe a semente e agora anda com Cristo e cumpre o propósito de Cristo. Mas nós muitas vezes, para esconder a nossa frustração, nós colocamos lá só vitória, só bênção. Outra coisa, os pais estão lá, sempre estarão, mas a história dos filhos, você não ouve mais falar em Joquebede, você não ouve mais falar no pai de Moisés, eles continuam lá, o filho continua dando sequência, o filho agora carrega os valores que o pai e a mãe colocaram, mas os pais não interferem. Agora é a história de Moisés. Agora Moisés vai andar com Deus, obedecer a Deus, ver Deus face a face. Precisamos saber a hora de sair de cena e deixar os filhos caminharem com Cristo, com Deus. E só faremos isso em paz quando tivermos a certeza que colocamos ali os valores sólidos e corretos. Agora, ainda que o nome dos pais não apareça, aquilo que os pais semearam aparece. Ainda que o seu nome não seja falado, os valores que você ensinou estão lá sustentando. Agora, ainda que você não acesse os lugares que ele vai acessar, a oração que você faz no seu quarto continua seguindo e abençoando esse filho. Agora Moisés está lá diante da sarça, e agora Deus vai dar uma palavra que vai ativar em Moisés, e ele vai precisar buscar lá o que a mãe dele ensinou. Não é um estranho que está diante de você, Moisés, é o Deus dos seus pais, e ele precisa ativar e lembrar quem é. É um Deus santo. Mamãe falou que é o Deus todo-poderoso. Mamãe falou que é o Deus de Abraão, que é o único Deus. Você não precisa aparecer, você vai estar lá sustentando com a sua oração. Joquebede poderia ter escolhido reter o menino para si, mas ela decidiu entregar esse menino para Deus, para que Deus fizesse na vida desse menino a obra, irmãos. E para finalizar, os filhos são flechas nas mãos do guerreiro. Você pode dizer amém? O Salmo 127, versículo 4, não precisa abrir, vai dizer que como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Qual é o propósito da flecha, irmãos? Para que uma flecha é feita, é confeccionada? Para ser lançada. O propósito da flecha não é ficar na aljava, embora ela sim permaneça na aljava por algum tempo. Existe sim o momento certo de lançar a flecha, mas o destino final dela não será aljava, você vai precisar lançar. Segundo, é o arqueiro que dá a direção da flecha, é você que direciona o seu filho. A flecha não sai da aljava sozinha e escolhe a sua direção, é o guerreiro que tira a flecha da aljava e aponta para onde ele quer lançá-la. Durante boa parte da infância dos filhos, somos nós pais que decidimos por eles. A primeira escola que ele estudou foi você que escolheu, não foi ele. O curso que ele fez foi você que escolheu. Os primeiros esportes que ele praticou foi você que escolheu. E aí no decorrer do caminho você foi percebendo. Lá em casa a gente tentou colocar o Natan na luta, porque Estevão praticava a luta, colocamos o Natan na luta, foi um desastre. E ele pequenininho, distraído nas aulas, desgarrado, não conseguia se concentrar. Às vezes o professor ensinando, o Natan dando cambalhota, dando estrelinha. E meu Deus do céu, qual é o problema desse menino? É porque nós demos uma direção errada para a flecha. Aquele esporte não cativava ele. E aí tiramos da luta e colocamos no futebol. E Natan começou a se mostrar dedicado,
E ele começou a se mostrar comprometido, porque ele tinha o dom e o talento, e o amor e a paixão para fazer aquilo, irmão. É o guerreiro que dá a direção da flecha. É o guerreiro que define o alcance que essa flecha vai chegar. Se ela vai ser lançada perto ou se ela vai chegar longe. Depende do quanto você puxa essa flecha para trás. É você que vai dar a direção e o impulso para o seu filho. E para finalizarmos, o Asaf pode subir. Podem me ajudar aqui com o louvor. A flecha sempre tem o poder de chegar mais longe do que o guerreiro. Você pode dizer amém? A flecha sempre tem o poder de chegar mais longe do que o guerreiro. Você está preparando o seu filho e a sua filha para chegarem mais longe do que você foi. Através do seu conhecimento, da sua intimidade com Deus, dos valores que você ensinar, você vai dar a eles o impulso para que eles cheguem mais longe, para que eles façam e realizem mais, para que eles sejam mais bem-sucedidos na sua vida, e para que eles cheguem e alcancem lugares que você não chegou e não pisou. Os seus filhos vão chegar. Vamos ficar de pé. Cadê os filhos? Filhos, vão para perto dos papais, juniores, os jovens também. Se o seu pai está no santuário, vem para perto do pai e da mãe. Porque como pais nós também precisamos entender uma última coisa, irmãos. Nós precisamos ministrar a bênção sobre os nossos filhos. Jacó, quando estava perto de morrer, mandou chamar os filhos. E os filhos entraram e Jacó começou a ministrar a bênção sobre eles. Gênesis 49, depois você lê em casa, o texto é lindo. Jacó, ele dá a José a bênção da primogenitura. Ele dá a José a bênção da porção dobrada em Efraim e Manassés. Jacó vai ministrar sobre Judá, sobre a casa de Judá e os filhos de Judá, que o cetro não se afastaria da casa de Judá. Estava falando dos reis de Israel. Ele vai falar a Benjamim sobre a força de Benjamim. E a tribo de Benjamim foi uma tribo forte, guerreira. Ele vai falar a Naftali, a Zebulon, sobre a geografia que essas tribos teriam na terra próximo ao mar. E o que eu quero dizer com isso? Você vai ministrar agora a bênção sobre o seu filho, mas não é falar palavras positivas não, irmãos. É no poder do Espírito Santo falar palavras proféticas. Palavras que vão nortear a vida do seu filho. Feche os seus olhos agora, coloque a mão sobre a cabeça dos seus filhos. Se eles não estão aqui, agora levante a sua mão e feche os seus olhos. E comece a ministrar a bênção. Pastor Paulo Paixão, me ajude. Faça esse clamor agora dos pais para os filhos. Senhor Deus e nosso Pai, nós te pedimos nesta manhã, Senhor, ó Pai, debaixo dessa palavra poderosa, ó Deus, que o Senhor visite os nossos filhos, Senhor, a mente, o coração. Ah, meu Pai, retirando tudo que não provém de Ti, tudo que não agrada ao Senhor, toda influência maligna, Senhor, ó Pai, porque os nossos filhos são uma bênção. Ah, Senhor, a nossa descendência glorificará, exaltará o Teu santo nome. Deus bendito, Deus maravilhoso, toma os nossos filhos em Tuas mãos. Ah, guarda a entrada, Senhor, guarda a saída, Senhor, guarda o levantar, o deitar, Senhor, guarda no caminho, Senhor, para o trabalho, no caminho para a faculdade, no caminho para a escola. Ah, meu Senhor da glória, não dormitará aquele que guarda Israel. Meu Senhor da glória, os nossos filhos são uma bênção. Como pais nós ministramos
ministramos sobre os nossos filhos, que a tua bênção seja sobre eles. Ah, meu Senhor da glória, ah, meu Senhor, nós tomamos posse desta palavra, meu Senhor da glória. Então, ó Pai, que o teu poder se manifeste, que toda obra de rebeldia, de feitiçaria, caia por terra em nome de Jesus, porque os nossos filhos pertencem ao Senhor, a nossa casa pertence ao Senhor, e o teu nome será glorificado e exaltado hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos. Você pode aplaudir ao Senhor? Pode tomar o seu assento. Nessa passagem de Jacó, a última coisa que ele faz antes de morrer é abençoar os filhos, irmãos. Uma coisa que nós precisamos fazer antes de morrer é abençoar os nossos filhos todo dia, ministrar e impetrar a bênção mesmo, porque o mundo vem para arrebentar, irmãos. Coloca a mão mesmo na cabeça, profetiza, fala coisas de Deus, mas não é falar coisa positiva não, tá? Não é confissão positiva não, é no Espírito mesmo, no poder do Espírito Santo orarmos e ministrar